Quero convidar os queridos que atentamente ouçam a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas. Continuando a leitura que iniciamos na nossa liturgia, no capítulo 11, já lemos do versículo 1 até o versículo 4. Eu farei a leitura agora do versículo 5 até o versículo 13. Lucas 11, de 5 a 13. Palavra do nosso Deus nos diz assim: Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro da sua casa, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vamos orar, meus queridos, mais uma vez. Senhor, muito obrigado por este tempo de louvor, de adoração e comunhão da Tua igreja. Tempo, ó Pai, neste dia que o Senhor mesmo reservou para Ti. Tempo em que o Teu corpo se reúne por todo este mundo para adorá-lo e adorar somente. Tempo em que a sua igreja reconhece que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tempo em que a Tua igreja reconhece que a Bíblia é a Tua palavra e que tem nos ensinado e nos instruído e edificado a Tua igreja. E é nesse tempo que eu clamo ao Senhor que dê a direção ao Teu povo através do Teu Santo Espírito. Instrua a Tua igreja através da iluminação do Teu Santo Espírito, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não muito tempo atrás pregamos também outra mensagem sobre oração. E é tempo de falarmos de oração. Passamos no início deste ano um mês inteiro pregando sobre oração, inclusive. E é sempre oportuno e necessário falarmos, lembrarmos, atentarmos sobre tão grande bênção que Deus nos concede de poder nos achegarmos a Ele e conversar com o nosso Pai e abrir o nosso coração a Ele. Qual é o maior incentivo que se pode dar para os crentes ou para que os crentes orem? Será que de alguma forma tem algo que nós podemos oferecer para que desperte na vida de um crente o desejo de orar? Porque é uma das coisas que temos sentido muita falta na vida dos cristãos, na vida da igreja. Certamente, um grande motivo e um grande incentivo para que nós possamos nos colocar diante de Deus em oração é o fato de que Deus quer responder a sua oração, de que Deus vai responder a sua oração. Porque as pessoas estão abandonando, infelizmente, momentos de oração. Já deixaram há muito tempo seus momentos, o seu quarto secreto de oração. Entra no teu quarto e fale ao Pai em secreto, porque em secreto Ele está escutando. Esse tempo já tem sido deixado há muito tempo na vida dos cristãos.
Mas também os cristãos estão perdendo os momentos, raros momentos semanais, em que a igreja também proporciona esses momentos de oração. E infelizmente muitas igrejas nós sabemos que não existem mais reunião de oração. Está ficando para trás, porque faça a reunião de oração e não aparece ninguém. Aparece uma meia dúzia ou um grupo muito restrito diante de uma igreja com uma quantidade razoável de pessoas. Será que essa falência da reunião de oração é falta de confiança na resposta de Deus? E as pessoas então não oram mais porque Deus não responde às minhas orações. Eu oro, mas nada acontece. Será que é por esse motivo? As pessoas estão mais interessadas naquilo que podem fazer do que naquilo que Deus prometeu que vai fazer. As pessoas vão correndo atrás das coisas deste mundo e se preocupam tanto com essas coisas que eles podem fazer e esquecem das coisas que Deus prometeu que vai fazer. E aí você deixa de lado o cumprimento dessas promessas e se apega na força das suas próprias mãos para receber aquilo que deseja. Não querem, muitas vezes, se submeter à soberania das promessas de Deus, que inquestionavelmente, não concorda certamente com muitos dos nossos anseios. É outra vontade de Deus para a nossa vida. Os nossos anseios e pedidos muitas vezes estão distantes da soberana vontade do Senhor. Por isso, às vezes, e em muitas situações, meus queridos, nestas crises, Deus precisa quebrantar o seu povo. E Deus, para quebrantar o seu povo, pode enviar pestes. Deus enviou fome. Deus enviou opressores. Deus enviou distúrbios e grandes crises políticas, econômicas, para que o seu povo voltasse a confiar na ação e na direção de Deus. E por muitos momentos na história do povo de Deus foi isso que aconteceu. Quando o povo deixou Deus de lado, grandes crises surgiam na vida do povo de Deus. E aí o povo dobra o joelho para orar. Aí o povo clama. Aí o povo não vê a hora de se colocar diante de Deus para orar a Deus. Quando Deus nos corrige, e em muitas situações, correções dolorosas, aí nós derramamos as nossas orações diante do Senhor. O nosso clamor diante do Senhor. Isaías no capítulo 26, ele vai dizer que, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Mas enquanto a angústia e as dificuldades não chegaram, aquele povo não estava orando ao Senhor, não estava se voltando a Deus, mas precisou vir a angústia para eles derramarem as suas orações diante do Senhor. Será que é necessário acontecer isso na nossa vida? Essa parábola nos mostra muito bem para que nós possamos reconhecer a necessidade que nós temos que orar. Nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo na ação do seu ministério, já curando, já libertando de demônios, assim por diante, mas diz que certa feita, Jesus ele vai para algum lugar orar. E quando Jesus volta dessa oração, diz que os seus discípulos voltam para Jesus como, no versículo 1 do capítulo 11, de uma feita, ou seja, de repente, os seus discípulos perguntam, ou pedem, Jesus, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Nós podemos ver aqui que João Batista era um homem de oração. Além de ser um grande homem de oração, ele instruiu os seus discípulos que eles também como deveriam orar. E, obviamente, Jesus Cristo era um grande homem de oração. Ele não iniciava os seus dias sem oração, nas madrugadas, nos montes orando, nos finais do dia, e orava. E os seus discípulos enxergavam isso também. Mas os seus discípulos, certamente, eles não tinham uma prática de oração. É tanto que a gente vê isso no Getsêmani.
Quando Jesus deixa os seus discípulos para orar, o que eles fazem? Dormem. Não podiam orar um tempo suficiente, que eles já cochilavam. Então seus discípulos olham para Jesus e querem de Jesus um manual, para que eles pudessem orar como o próprio Jesus orava. E então Jesus dá a oração dominical. Dá um conteúdo, um padrão, uma didática, como deve ser o conteúdo da nossa oração. Mas diz que logo depois que o Senhor Jesus Cristo, então, dá a oração dominical, ele passa a contar essa parábola. E aqui imagine nessa parábola uma pequena vila onde todas as casas preparavam os seus pães, uma pequena vila que muito cordial, que a hospitalidade era um referencial nesses lugares, com os viajantes que por ali passavam. Uma pequena vila onde todos eram amigos. E diz que, de repente, um dos vizinhos abordam o seu amigo, que já estava dentro da sua casa, bate na sua casa e diz: eu vim aqui porque eu tenho uma necessidade. Na realidade, não é uma necessidade para mim. Mas é que, de repente, chegou na minha casa um outro amigo, que veio de longe, viajante. E eu não tenho pão, acabou o pão lá em casa. O que eu fiz durante o dia, as draguinhas dos meus filhos comeram tudo, não ficou nada. Você pode me emprestar um pão? Me dar um pão? E diz que este amigo que foi solicitado ajuda já estava numa situação, e pensem também numa realidade, de uma casa que seria uma kitnet da época deste período. Onde havia apenas dois níveis de solo ali, onde um lugar que era um cômodo que a família dormia e o outro que os animais dormiam, mais inferior. E se entrava, todos se acomodavam naquele lugar, fechavam a porta e iam deitar e dormir. E então aquele homem diz: olha, não me importune, já está tudo fechado e não tem como, se eu sair daqui, eu vou acordar todo mundo, me deixe em paz, me deixe dormir que eu estou cansado. O dia já não foi bom. E então o Senhor Jesus Cristo vai dizer que aquele que, se ele não desse por ser amigo, ele daria pelo incômodo e pela importunação daquele homem. E então Jesus continua falando. Disse-lhe ainda Jesus, e falando como deveria, ou por isso, perdão, no versículo 9, Jesus vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E então Jesus vai falando da nossa necessidade da busca pelas coisas diante de Deus. E aqui todo o contexto é as circunstâncias da oração e de como nós devemos lidar diante do nosso Deus e Pai quanto à oração. E essa parábola, e a gente precisa entender que isso aqui, parábola, não era um fato, não era uma história, um acontecimento, mas uma ilustração de um ensino que o Senhor Jesus Cristo queria trazer. Nós não podemos deixar de lado esta visão do que é uma parábola que Jesus sempre contava para afirmar o ensino que ele queria dar para os seus discípulos. E aqui nesta parábola, Jesus estabelece o padrão de Deus para tratar com as nossas orações. E o nosso padrão, a nossa postura também, de como nós devemos agir diante das nossas orações. E vemos aqui, sem dúvida alguma, 3 princípios que podem esclarecer o tipo de oração que nós devemos fazer diante de Deus, que Deus está atento e responde a sua oração. E o primeiro princípio que eu quero trazer para os queridos irmãos aqui, primeiro é que a oração, que ela deve persistir mesmo diante dos obstáculos que nós enfrentamos, mesmo das barreiras que parecem impossíveis. Nós devemos persistir em nossas orações. Muitas pessoas, elas fazem as suas orações e pela dificuldade desistem, oram uma vez e largam, vêm para a igreja no momento de oração, mas como na outra semana nada resolveu, não volta mais.
não tem uma vida constante, começa a orar todos os dias, mas parece que nada acontece, não está resolvendo para nada e já não ora mais na outra semana. Do versículo 5 até o versículo 8, nós vemos esta parábola, o Senhor contando, falando dessa importunação de um amigo. E aqui o texto vai envolver duas situações e duas palavras que vai mostrar, de um lado, o aborrecimento pelo cansaço daquele homem, que ele queria descansar, ele queria ficar na sua casa ali com a sua família, e também pela persistência, por uma questão até de sentimento ali, de vergonha devido à persistência, ele daria o pão àquele outro amigo. E quando nós observamos essa circunstância dessa importunação, deste trabalho, ou seja, constante, cansativo muitas vezes, onde você não desiste por causa de uma necessidade, eu quero destacar uma coisa aqui, dessa persistência deste amigo, que não era algo que ele estava pedindo para ele. Não era uma necessidade dele, era uma necessidade de um amigo. Um amigo que talvez tenha caminhado o dia inteiro e talvez não tenha se alimentado o dia inteiro, estava passando fome, ou estava com fome. E ele não poderia deixar aquele amigo dormir com fome. E ele vai atrás de uma situação que poderia suprir a necessidade do seu amigo. A importunação dele, a insistência dele aqui, não era para um benefício próprio, para a satisfação de um prazer pessoal, mas era para benefício e abençoar a vida de outro. Nós sabemos muitas vezes que nós persistimos demais diante de Deus em nossas orações, e na grande maioria da nossa persistência é por uma dificuldade, um problema e uma solução que nós queremos para a nossa vida, não para a vida dos outros. A grande maioria das nossas orações não são intercessórias, mas pedintes, onde nós vamos diante de Deus e pedimos para suprir a nossa necessidade, ao invés de interceder em favor de outros e da necessidade de outros, nem é que tenha que insistir constantemente nessas orações, lembrar constantemente da necessidade do outro e em oração assim fazê-lo. E então nós devemos orar, e essa oração não é ser apenas muitas vezes esperando receber bênçãos de Deus, mas de fato colocar diante de Deus aquilo que nós necessitamos. E Ele sabe muito bem do que nós necessitamos, mas Ele está aguardando você colocar diante dEle em oração, para que Ele possa assim lhe responder. Dentro da soberania de Deus, certamente, Ele sabe tudo o que precisamos. Ele supre todas as nossas necessidades, mas muitas das suas necessidades não estão sendo supridas ou de pedidos de bênção, muitas vezes que nos colocamos diante de Deus, porque você não tem colocado diante de Deus. Sabe a despensa que o mordomo cuida? Pense numa despensa que está cheia, absolutamente abarrotada de todas as suas necessidades e de tudo que muitas vezes anseia o seu coração. Das boas coisas que anseiam os seus corações. Por isso, quando a Bíblia vai dizer que Deus satisfaça os desejos do nosso coração, os bons desejos do nosso coração, porque os maus Ele não vai satisfazer. Pense numa despensa que esses bons desejos estão lá guardados. Estão no depósito. Mas você não aborda aquele que cuida dessa despensa. Sabe do almoxerifado de uma empresa? E quebra uma peça. Se você não for lá pedir essa peça, você vai ficar com a peça quebrada. E por mais que você lamente, por mais que você diz, eu não estou trabalhando por causa dessa peça, não vai acontecer. Você precisa ir lá e mostrar, minha peça está quebrada, eu preciso dessa peça. Pense desse jeito nas suas orações. Nós somos muito medíocres às vezes e tímidos nas nossas orações.
Porque crendo na soberania de Deus, como a nossa igreja ensina, e firmamos claramente que absolutamente nada acontece fora da vontade do Senhor, às vezes debilita a nossa postura de oração. Diminui o nosso anseio de orar. Deus promete, sem dúvida alguma, suprir as suas necessidades, mas Deus tem muito mais outras bênçãos para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. E você muitas vezes está lá, está mofando lá na despensa, mas você não ora. E outra questão aqui, qual era a razão da persistência daquele homem? Era uma necessidade, era algo básico, era algo que, primeiro, não era prevista. Veja, era a falta de pão que costumeiramente fazia-se para o dia todo para a família. As pessoas ali não passavam fome tendo a farinha na despensa. Preparavam o alimento para o dia todo para toda a sua família. Mas foi algo imprevisto. Outro detalhe, era numa hora imprópria. Que horas que eram? Meia-noite. Quem é que vai comer e se alimentar meia-noite? Meia-noite já está aí no terceiro, quarto sono. Completamente fora de hora. E em circunstâncias completamente inesperadas. A visita de um amigo, nesse horário, chegando na sua casa. Se algum amigo chega na sua casa sem te avisar, já inesperado, imagine chegar meia-noite. Você fala, alguém morreu. Algum problema aconteceu. Ou você acha que às vezes que o pastor recebe ligação meia-noite, 1h, é para dizer, pastor, eu estou orando pelo senhor? Não é. É porque bucha está chegando. Problema aconteceu na vida de alguém. Era imprevisto o negócio. E aí ele diz, eu preciso resolver e resolver agora. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para amanhecer o dia. E então é por isso que ele insiste. Jesus usa esse quadro para mostrar que, em primeiro lugar, a oração não é uma brincadeira. Nós não brincamos de orar. Não é uma rotina aleatória. Não podemos de jeito algum colocar a oração como sendo algo pormenor na vida cristã e nos momentos que a gente tem necessidade. Não pode ser desse jeito. Muitas vezes, e pode ter certeza que Deus não vai responder a sua oração, você pressionando a Deus. Aqui a ênfase não é a circunstância do amigo estar perturbando. É a necessidade de buscar em momentos inesperados, em dificuldades e em situações que você nem imaginava assim, e que não deve ser deixado para amanhã, inclusive. E não é que muitas vezes Deus não quer responder à sua oração. O contexto desse é muito claro que ele está justamente ansioso para dar. E é exatamente isso que Jesus na sequência vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. É esse ponto que Jesus quer dar ênfase aqui. Certo estudioso, Leon Morris, ele diz que, mas se não quisermos aquilo que estamos pedindo suficientemente para sermos persistentes, então não fazemos muita questão disso. Se na nossa oração nós pedimos de uma forma, ou se não pedimos de uma forma que seja de fato do profundo do seu coração e de algo que você anseia e confia demais que Deus pode lhe dar, você não precisa disso. A oração que desiste logo de seu objetivo não é digna de ser dada atenção. E em muitas vezes, Deus permite que fiquemos anos e mais anos. Mônica, mãe de Agostinho, um devasso na sua juventude, vivia a vida enchendo a cara, se prostituindo, orou por Agostinho 40 anos. Até ele se converter. O conhecido Santo Agostinho. E muitas vezes,
Deus trabalha na nossa vida sim. Esperando que nós continuemos pedindo a Ele, orando diante dEle, e nunca jamais desistindo. Jamais desistindo. Lembra de Jacó? Eu não largo se o Senhor não me abençoar. Lembra de Dionox? Me dê a Escócia ou então eu morro. Essa era a oração constante daquele homem na época da reforma. Senhor, me dê a Escócia, senão eu morro. E Deus fez a obra através dele. E ali foi o berço do presbiterianismo, a Escócia. Nós não devemos deixar de lado que a oração faz toda a nossa diferença, não só no sentido da nossa necessidade, mas da nossa constância, da nossa insistência, da nossa permanência sempre firme em oração, mesmo que a resposta ainda não venha hoje, não venha semana que vem, não venha daqui 1 ano, não venha daqui 10 anos. Nós precisamos orar se nós entendemos que aquilo glorificará o Senhor. É preciso nas nossas orações coragem e ousadia em nossas orações. Nós precisamos crer que nós temos um Deus que está atento a cada uma delas e que não há impossíveis para este Deus. Talvez não seja o seu tempo, mas não há impossível para Deus responder o seu pedido, se isso, mais uma vez, glorificar o Senhor. Um segundo princípio aqui, que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar, é que nós devemos, e a oração para nós, ela deve nos alimentar com a certeza da resposta. No versículo 9 e 10 vai dizer: por isso eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate, abri-se-lhe-á. É o próprio Senhor Jesus Cristo aqui fazendo algumas afirmações. Ele não está conjecturando aqui, ele não está simplesmente tentando apaziguar os seus discípulos, enganar os seus discípulos, ele está seguramente garantindo. Então, quando nós nos colocamos em oração, nós precisamos ter um coração certo da resposta do Senhor. Então, as nossas orações, o alimento para as nossas orações, precisa ser esta segurança e certeza da resposta de Deus. Nós nunca podemos deixar de lado, quando dobramos o nosso joelho, quando nos colocamos diante de Deus em oração, dizer: o que eu estou pedindo, eu sei que Deus está ouvindo. Isso é fato. Às vezes nós nos pegamos, eu já falei isso outrora, naquela verdade de que, ó Senhor, segundo a tua vontade, responde o meu querer. Nós nos pegamos a isso, mas às vezes vamos para outro extremo. Nos pegamos tanto que é a vontade do Senhor que prevalece, que eu esqueço de expor o meu coração diante de Deus. Os meus anseios, os meus desejos. É óbvio que a vontade de Deus que sempre vai prevalecer. É óbvio que a garantia da certeza da sua vontade, ninguém muda. Mas é óbvio que Ele nos ensina também a pedir, a orar, a colocar diante dEle o que nós queremos. E é por isso que o Espírito Santo fica no céu com gemidos inexprimíveis, porque as suas orações são terríveis e horríveis. E ele faz um filtro lá, né, pai? O bichinho é miserável, você sabe que não sabe de nada. A gente sabe que isso não vai prestar para a vida dele, então não dá não. Dá isso. Mas nós temos que pedir. E quando é que isso vai se transformando? Quando cada vez mais você estiver diante da intimidade pessoal com a vontade de Deus, você pedirá coisas que vão se aproximando cada vez mais da vontade soberana de Deus e Ele vai lhe conceder. Me lembro que eu acho que no último sermão, ou num dos que eu preguei durante o mês aqui, que eu falei sobre oração,
que dizia que as orações não respondidas dos crentes é um grande desserviço para o cristianismo. Porque você ora, Deus nunca responde. O povo olha para você e fala, cadê o seu Deus? Mas Deus não responde, por quê também? Porque muitas vezes, Tiago, sabiamente inspirado por Deus, diz, porque vocês estão pedindo para esbanjar nos seus próprios prazeres. E Deus não vai responder mesmo. Mas quanto mais próximo do Senhor nós estivermos, esta certeza que alimenta cada vez as nossas orações, vão nos fazer orar cada vez mais. A parábola vai nos conduzir ao modo como Deus quer que nos comportemos diante da oração, com o nosso coração. Pedir, buscar, bater. E em cada caso, essa resposta é apropriada. Veja aqui, pedir, o que vai acontecer? Nós vamos receber. Se nós buscamos, nós vamos encontrar. Se nós batemos, a porta vai se abrir. E quando você fala de pedir, você fala de atitude, coragem, partir de você, fazer algo. Quando você fala de buscar, você fala de perseverança constante. Eu estou buscando. Quando você fala de bater, você fala o quê? De expectativa, ou seja, eu vou lá, vou bater, será que a porta vai se abrir? Eu espero que a porta se abra. Isso é até progressivo, inclusive, no nosso processo da busca pela oração e pela intimidade com o Senhor. E nós vemos muito bem que esse amigo da parábola, ele teve coragem para sair naquela hora e importunar o seu outro amigo ali. Ele precisava deixar de lado a sua vergonha. Imagina, no meio da noite, ele batendo na porta daquele amigo e a vizinhança, mas que cara mais chato, rapaz. Perturbando o outro essa hora. Ele teve que passar por isso, sem dúvida alguma. Passar por cima disso, sem dúvida alguma. E ele vai buscar à meia-noite, e ele então toma coragem e bate naquela porta, para a porta se abrir. Nós, obviamente, corremos alguns riscos neste processo, do pedir, do buscar, do bater. Primeiro, foi o que eu já disse, pedir mal, conforme Tiago vai nos instruir para esbanjar em prazeres. Segundo é buscar no lugar errado. Isaías, inclusive, vai dizer que devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos o achar. E Jeremias vai dizer que nós devemos buscar de todo coração. Há formas de pedir, há forma de buscar, e inclusive o bater nessa expectativa. Quando em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e ceiarei com ele. Então nós precisamos ter no nosso coração a segurança de fato de que Deus responde à nossa oração. E essa segurança faz-nos cada vez mais caminhar no processo da nossa oração. Não ficamos só no pedido. Vou pedir a Deus, vou pedir a Deus. Busque de fato diante de Deus. Bata onde certamente é a porta que vai se abrir para a sua bênção chegar, a resposta da sua oração chegar. Muitas vezes nós oramos a Deus já orando, ou fazemos a obra de Deus de um jeito, já esperando que não aconteça. Que segurança é essa? Duvidando. Por isso que o próprio Jesus vai dizer assim, sem duvidar, peça sem duvidar e se lhe há concedido. Porque se tiver fé num grão de mostarda. Meus irmãos, a certeza está muito ligado à perseverança que temos, à nossa vida com Deus. E é preciso ser perseverante para aprender a esperar pela resposta de Deus. Perseverança é permanecer fiel, é permanecer constante, pacientemente. Há uma mãe também extraordinária na história da igreja cristã, Susana Wesley. Susana Wesley, ela foi mãe de John e Charles Wesley, o fundador John Wesley do metodismo. E aquela mulher foi uma mulher de Deus. Ela, inclusive, é conhecida como a mãe do metodismo, sem nunca ter pregado uma mensagem,
sem nunca ter plantado uma igreja, sem nunca ter evangelizado ninguém. Mas o que ela fez na vida dos seus filhos? Ela teve 19 filhos vivos, 13 filhos, ela orava todos os dias por cada um dos seus filhos, individualmente, 1 hora por dia. John Wesley ele foi livre de um incêndio, a casa pegou fogo e ela, na oração rápida diante de Deus para livrar a vida dos seus filhos, ele foi tirado daquele incêndio com vida. E ele foi um grande homem de Deus na pregação do Evangelho. E essa mãe não abria mão. Ela estipulou um horário para orar por cada um dos seus filhos. E ela orava insistentemente, todos os dias, pela vida desses seus filhos. E o filho dela, o John Wesley, ele disse o seguinte sobre a sua mãe: aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Já pensou? Seu filho disser isso para você? Você que é pai? Você que é mãe? E aprendi com os meus pais mais do que qualquer curso de teologia que eu fiz na minha vida. Uma mulher de oração, uma mulher que insistia constantemente pela vida dos seus filhos. Mas também há um terceiro princípio aqui que Jesus nos traz, que essa oração que Deus está atento, que nos ouve, é aquela que confia na bondade de Deus. Do versículo 11 até o versículo 13 diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará em lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou se vós que sois maus, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Se nós que somos carnais, humanos, nos preocupamos com os nossos filhos, e Jesus vai dizer, vocês que são maus, fazem o bem para os seus filhos, imagina o pai que é bom, o pai eterno, o pai que é perfeito. Será que ele não vai dar tudo que vocês carecem? Será que vocês vão pedir uma coisa boa e ele vai te dar coisa ruim? Será que você vai pedir uma necessidade e ele vai tirar mais de você para você ter mais necessidade? Ou será que ele vai suprir? Confiar na bondade de Deus. E aqui Jesus Cristo faz essa analogia com o pai humano. Mesmo sendo maus os pais humanos, sob a natureza pecaminosa, porque todos nós estamos debaixo do pecado, nós procuramos fazer o bem para os nossos filhos. Dar boas dádivas. Mas será que Deus é um pai melhor? Será que Deus é um pai que pode ser comparado em grau ao pai terreno? A gente sabe que não. Não pode ser comparado. Porque Deus é extraordinariamente melhor. Quanto mais ao Pai dará, meus irmãos, a si mesmo por nós. Jesus Cristo na cruz, ele se deu por nós. O Espírito Santo, ele dá para nós. Será que as outras coisas ele não vai dar? O amor de Deus é claro, é visível na vida daqueles que são servos do Senhor Jesus. Não tem como dizer que Deus é ruim olhando Cristo na cruz. Não tem como não enxergar o amor de Deus, não vendo o que Ele faz na nossa vida através do Espírito Santo. Tudo dádiva do Senhor. Então, por que nós nos preocupamos? Por que de fato não confiamos na bondade de Deus? Deus não é um Deus carrasco, não. Deus é um Deus amoroso. Ele julga os ímpios, mas ama e salva os seus filhos. E há um texto que eu sempre gosto e gosto demais, quando fala dessa disposição de Deus em nos dar. Onde diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura,
não nos dará com Ele graciosamente todas as outras coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Gente, por que ficamos preocupados se Deus não nos dará o que nos é necessário? Meus amados, nós precisamos, quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para as nossas deficiências em oração, quando nós olhamos aqui para o texto como aparece João Batista sendo um homem de Deus, ensinando seus discípulos, um homem de oração, Jesus Cristo sendo um homem de oração e os seus discípulos desejosos em também seguir aquele caminho em orar, e o Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, vocês precisam orar reconhecendo que o seu Deus está nos céus. Ele tem que ser santificado acima de todas as coisas. Ele é que dá o pão de cada dia e não nos deixa faltar absolutamente nada. É Ele que perdoa todos os seus pecados e nos livra de todo o mal. É a Ele que vocês têm que se colocar em oração. É a eles que você tem que buscar em todas as horas, em todos os momentos e constantemente. É a Ele que vai prover todos os recursos para vocês, porque Ele o ama e ama cada um dos seus filhos. Coragem, perseverança, gratidão, precisa ser motivos que nos levam a orar. Ser persistente. Não abandone a oração, meus irmãos. Não abandone as reuniões de oração. Não abandone os momentos que temos de comunhão com Deus em oração. Não traga este mal para a sua vida. Ore sempre com convicção de que Deus pode fazer, de que Deus tem reservado para nós, de que Deus tem promessa de abrir as janelas do céu sem medida, de que Deus promete tirar o devorador, expulsar o devorador, destruir com o devorador, de costurar o saquetel que está furado, e de cuidar e nos livrar de todo o mal. Nós precisamos crer e confiar que Ele pode assim fazê-lo. Nas suas orações não duvide jamais, porque o salmista no Salmo 27 vai dizer que eu creio que verei a bondade do Senhor sobre a terra dos viventes. Eu creio que verei a vontade do Senhor prevalecendo ainda nesta terra. E louvado seja Deus de você enxergar esta vontade do Senhor prevalecendo na sua vida. Nós temos tido, e eu acho que compartilhei isso já aqui uma vez, experiências muito graciosas na vida dos nossos irmãos que nós temos trabalhado com o discipulado. O desafio que eu fiz com cada um deles era fazer um caderninho e ir anotando os seus pedidos e ir riscando, e riscando, e riscando. E eu desafiei vocês aqui na igreja também para isso. Eu me lembro claramente disso. Será quantos fizeram? Essa sua agenda de oração com os seus pedidos e você poder enxergar de pedir hoje e amanhã você pôr lá um ok, porque Deus já respondeu. Se você pedir hoje, daqui uma semana está lá compartilhando com os irmãos. Semana passada na reunião de oração eu pedi isso e eu quero compartilhar com os irmãos e agradecer a Deus por isso. Porque de fato, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós temos essa certeza e essa segurança de que Ele está atento a cada uma das nossas orações. Por isso, não deixe de pedir, não deixe de buscar, não deixe de bater na porta que certamente está cheia dos mantimentos e das bênçãos do Senhor. O que você quer, afinal de contas? Receber de Deus crises e dificuldades para fazer você dobrar o seu joelho e orar? Ou você quer continuar dobrando o seu joelho e orando, agradecendo por todas as boas dádivas? Que de fato sejamos homens e mulheres de Deus com uma vida de oração, que vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na igreja, vai fazer muita diferença na igreja, vai fazer diferença na sua casa.
você se colocar diante de Deus em oração. Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos. Caminhando assim para o final do nosso culto, vamos louvar ao nosso Deus. Esse Deus que é o nosso Deus, que não só nos ensina a orar, como é o Deus que responde às nossas orações. Deus que nos instrui e exorta a orar, e o Deus que nos dirige como devemos orar. Então sempre esteja diante do Senhor em oração, certamente, independente das respostas, você será grandemente abençoado.